Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula, em que vamos tratar sobre educação em valores e também a construção dos valores morais, como se dá essa construção e o papel da escola e da família. Para conversar conosco, está aqui a professora Thelma Vinha, que é da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas. Thelma, muito obrigada pelo aceite do nosso convite, seja bem-vinda. E a palavra é toda sua. Eu que agradeço, Sandra, o convite para estar com vocês e a oportunidade de conversar com os professores sobre um tema que nós do GTEM temos pesquisado ao longo de vários anos. É um tema, não só que vocês têm muita pesquisa, muitas ações nas nossas escolas e muito conhecimento, muito para nos ensinar a respeito. Acho que é um momento de fato de troca e, nesse sentido, eu organizei a apresentação pensando muito em uma função social da escola que, além da transmissão, além do trabalho com o conteúdo, é o compromisso de formar pessoas mais éticas. A gente sabe que todas as escolas têm como objetivo formar pessoas mais justas, mais respeitosas, enfim, pessoas éticas, pessoas autônomas. Inclusive, na base curricular, o desenvolvimento de valores, de competências, competências sociais, competências emocionais, e a gente acrescenta morais, ela está presente. Isso norteia o trabalho da escola. Só que, por outro lado, a gente também sabe que seguir valores não é fácil, tá certo? Muitas vezes o seguir valores em situações de conflito de valores é muito difícil. Eu vou dar um exemplo, vamos supor que eu estou viajando com meu carro para dar uma palestra numa cidade distante. E essa palestra é uma palestra muito importante para mim, foi organizada com muita antecedência, eu sei que tem mais de 500 pessoas esperando, e quando eu estou indo em direção a essa cidade, um policial me para e diz: olha, a sua carteira está vencida, a senhora não pode mais levar o carro, você tem que ter seu carro vai ser apreendido, tem que chamar alguém para conduzir o veículo. E eu sei que por mais opções que eu tenha, eu não vou conseguir chegar a tempo na palestra. Nesse caso, eu tenho uma situação de conflito de valores, ou seja, eu quero muito chegar na palestra, mas aí você tem um policial que diz assim: se a senhora me der uma cervejinha, uma caixa de cerveja, eu resolvo esse problema para você. Nesse momento é que se instaura o conflito de valores, porque eu posso resolver esse problema de chegar a tempo rapidamente, mas ao mesmo tempo eu tenho que corromper alguém, eu tenho que ser desonesto. Então, aonde está o conflito? Ele está na questão de ser honesta nessa situação, não usar o outro como meio, e ao mesmo tempo um outro valor para mim, que é honrar um compromisso assumido, compromisso com as pessoas que estão lá. Então, você tem um conflito de valores. E muitas vezes seguir o que é certo, o dever, ele é difícil, porque ele vai implicar em perdas, como nessa situação. Se eu sigo o valor da questão de ser honesta, nesse caso, eu não chego a um compromisso, eu perco não só o honorário, mas eu decepciono as pessoas, eu não honro uma palavra empenhada. Por outro lado, se eu não subornar o policial, eu sou coerente com o valor da honestidade, mas eu firo um outro valor que não é moral, mas que poderia, que é a questão da responsabilidade. Então, o seguir valores, ele não é uma coisa fácil, ele pode implicar em perdas concretas, vai depender muito dos conflitos que estão em jogo numa determinada situação. Então, vamos pegar um outro exemplo. Fazer de conta que é domingo, eu estou indo almoçar fora com a minha família, numa outra cidade acontece a mesma situação. Nessa situação, pode não haver conflito de valores quando o policial me para, justamente porque quando ele vai falar, a senhora vai ter que chamar alguém, o carro vai ter que ser apreendido, etc., senão a senhora me dá uma cervejinha, o seguir o almoço com a família em determinada cidade, ele é algo não tão importante para mim. Então, o que você faz? Você segue o valor da honestidade e fala: não, eu vou esperar, vem alguém buscar o carro, eu vou chamar um Uber para me buscar, mas porque não houve, de fato, um conflito de valores, porque o compromisso de fazer um almoço com a família não era algo tão forte ou tão importante. Então, o que eu estou querendo trazer é que, no cotidiano,
Os valores, eles aparecem justamente em situações em que eles estão em conflitos. E aí, muito mais do que seguir um valor, por exemplo, a honestidade, ou honrar um compromisso, uma das coisas que a gente observa é a força de um valor. Pode ser que o valor da honestidade ele seja um valor não muito forte para mim. Então, em situações, por exemplo, em que está em conflito com outro valor, como ir assumir lá a palestra que eu combinei, ele pode ser fraco a tal ponto em que ganha mais a questão da palestra. Além da gente ter ou não ter um valor da honestidade, não basta ter um valor, a gente depende também da força desse valor. Pode ser que eu tenha o valor da honestidade numa situação em que ele está em conflito com um valor não muito forte. Por exemplo, eu falei, eu vou almoçar com a família em outro lugar no domingo. É muito fácil você seguir o valor da honestidade. Mas em outros momentos em que ele está em conflito com outro valor muito forte, que é, por exemplo, honrar o compromisso com uma palestra, ele pode não ser forte o suficiente. Então, instaura o conflito e você precisa que um valor seja muito forte para regular essa ação. E nem sempre ele é, não basta ter o valor, ele precisa ser forte. Uma outra informação importante é que nós temos nesse processo que a gente fala de conflito de quereres. O meu primeiro querer numa situação que um policial disse, a senhora me der uma cervejinha, a senhora pode seguir, né, eu te libero. Meu primeiro desejo, meu primeiro querer é claro, é me livrar daquela situação. É claro que é dar o dinheiro para poder chegar a tempo na palestra. Acontece que, quando a gente está falando em valor moral, a gente está falando num processo de regulação. Então, o valor moral é quando ele é forte o suficiente para regular o meu primeiro desejo. O meu primeiro querer é subornar, mas o segundo querer é me ver como alguém honesta. Então, quando você tem isso como valor, ele vai regular o primeiro. Por isso que a gente está falando em conflito de quereres e força de valor. Isso é fundamental para a gente compreender um processo de desenvolvimento moral. Seguir valores vai implicar em perdas. Certa vez uma professora falou assim para mim, outro dia meu aluno, ele tirou uma nota baixa, mais alta na prova, e eu errei, né, na contagem, e ele falou assim, professora, a senhora me deu nota 8 e o correto é 7. E ela conferiu e falou, nossa, é 7 mesmo. Eu errei na hora que eu contei, ela falou, puxa, nunca ninguém vem falar quando eu erro para mais, né? Para mais. É a primeira vez que um aluno me reclama disso, ou me traz que eu fui incoerente nisso. E aí, no outro dia, vem a mãe desse aluno e fala assim: o meu filho foi honesto. E a senhora reduz a nota dele? E veja, a professora ainda falou: eu não reduzi, eu botei a nota correta. E mais ainda, essa mãe virou e disse assim: a senhora não só deveria ter mantido 8, como dado meio ponto a mais, porque ele foi honesto. Essa concepção dessa mãe está por trás de uma ideia de que quando você segue valores, você se dá bem, a vida te sorri, né, vai dar tudo certo. E essa concepção, ela é uma concepção do mesmo jeito que você acha que você vai ser beneficiado, você vai ser punido se não seguir. Isso é irreal, isso é uma concepção que permeia a maior parte dos adultos brasileiros, né, numa pesquisa que foi realizada, mas é irreal, porque muitas vezes seguir valor ela vem com um sentimento de perda mesmo, né? Então, ou seja, eu perdi meu compromisso porque eu tenho que ser honesto, eu magoei o meu companheiro porque eu fui verdadeira, muitas vezes eu disse, olha, a senhora errou a nota e minha nota correta é esse. Então, isso implica em perdas, mas o que faz uma pessoa seguir valores mesmo em situações de perda? Veja, o que faz na autonomia, que é o que eu vou mostrar para vocês ao longo da fala, é justamente o sentimento de honra, de dever cumprido. É um sentimento interno de dizer, mesmo eu perdendo, tendo o carro apreendido, eu fiz o certo. Então, essa ideia do sentimento de dever, que ele vai alimentar o sentimento de honra, que vai regular a minha ação nessas situações de perda, tá? Eu queria trazer também um outro dado importante, é que muitas vezes a gente sabe o que é certo fazer, mas nem sempre a gente age com coerência. Nem sempre, por exemplo, muitas vezes eu posso dizer, eu sei que o certo é jamais subornar o outro, mas naquela situação você fala, tem as pessoas esperando, e eu suborno, certo? Então, a pessoa acaba subornando. Então, nem sempre saber o que é certo é suficiente para causar ação. E aí que vem o que a gente fala, o sentimento de você se obrigar a fazer o que é certo. Apenas quando você tem esse sentimento de se obrigar a fazer
determinada coisa, é que a gente diz que houve o valor. O valor é o investimento afetivo. Apenas saber o que é certo não significa que aquilo é valor e te obriga a fazer o que é certo. Para você se sentir obrigado, você precisa que aquela regra, aquele princípio, ele se transforme, ele tem um investimento afetivo, e aí você transforma isso em valor. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu sou coordenadora de vocês e digo assim, olha, eu estou precisando de ajuda para tabular esses dados e apresentar na reunião a cada 15 dias. E vocês falam, não, eu posso fazer isso, fica tranquilo que eu faço. Mas vocês tiveram uma quinzena muito difícil, tiveram vários problemas, e aí era a véspera do dia da apresentação, e vocês sabem que eu não seria um coordenador que iria demitir, queria dar uma dura. Ao contrário, vocês sabem que se explicassem, eu estou contando com esse trabalho, mas que eu até entenderia o que aconteceu. Só que, mesmo assim, você tem uma seguinte situação. É domingo, minha família está aqui, eu estou cheio de coisa para fazer, mas eu tenho que entregar isso amanhã. Eu não entrego e digo, olha, eu não consegui fazer, ou eu fico de madrugada, eu passo a noite fazendo para entregar. Aquelas pessoas que passam a noite fazendo, você pergunta para elas, mas por que você passou a noite fazendo se eu, como coordenadora, eu entenderia? Elas dizem assim, mas porque eu assumi a palavra, porque eu disse que faria. Então, veja que por trás dessa fala tem um sentimento de obrigação. Eu me obrigo a fazer. Então, a gente diz, se essa pessoa ela não consegue entregar, ela vai se sentir muito mal. Por outro lado, se ela consegue entregar, mesmo cansada, ela tem um sentimento de bem-estar, do dever cumprido. Por isso que a gente diz que é valor, porque tem sentimentos envolvidos. É completamente diferente de uma pessoa, por exemplo, que não faz, não cumpre, não sente nada. Não sente nada, então não é valor. Por isso que isso não se traduz em ação, porque ela não se sente mal, por exemplo, de ter dado uma palavra e não cumprir a palavra. Então, nós estamos falando aqui justamente de que nós queremos desenvolver nos nossos alunos os valores morais. E valores morais que sejam valores fortes. Nós temos, na nossa personalidade, dois tipos de valores, né? Os morais e os não morais. Podem ser morais, amorais, ou simplesmente de conteúdos diferentes do morais. Os valores morais são justiça, respeito, assumir um dano causado, veracidade. Já os valores não morais, eles têm conteúdo diferentes. Então, por exemplo, ostentação de sinais exteriores de riqueza, ter êxito no meu trabalho, né? Por exemplo, mesmo a questão de ser competente no que eu faço. Então, são valores importantes, ou seja, aquilo que é importante para mim, mas nem sempre eles são valores morais, são valores não morais. E muitas vezes eles estão em conflito. E quando eles estão em conflito, seria, por exemplo, aquele exemplo que eu dei. Quero ser honesto e não subornar, mas ao mesmo tempo eu quero chegar no meu trabalho, porque eu assumi esse compromisso. Então, eu tenho conflito entre dois tipos de valores. Por exemplo, eu quero muito comprar determinada coisa, mas eu sei que eu não tenho dinheiro e se eu me endividar eu não vou conseguir pagar. Então, eu tenho um conflito entre ser honesta, né, e ao mesmo tempo a questão de um consumo de algo que não seria algo urgente ou necessário. Então, o consumo pode ser valor também, mas é um valor não moral. Então, a mesma coisa um adolescente. Eu quero respeitar o outro, mas eu quero ser popular. E para ser popular, eu tenho que fazer o que o grupo faz, que muitas vezes é humilhar, é desrespeitar. Isso é um conflito para a pessoa. Um conflito dos alunos. Meu amigo que precisa muito da cola para poder tirar nota, senão a mãe dele vai castigá-lo, e ele está pedindo cola, mas ao mesmo tempo eu sei que não é certo passar cola. Então, para nós, professores, isso pode não ser um conflito, mas para eles é conflito entre valores. Então, o valor, quando você tem um conflito e você segue esse valor, você tem um sentimento de bem-estar, de honra, como eu coloquei para vocês. Mas o que caracteriza, né, isso? Como é que na nossa personalidade a gente sabe por que em algumas situações, algumas pessoas, por exemplo, precisam do nome honrado, se a conta chega e atrasa, ele fica angustiado porque não está conseguindo pagar, e outros nem ligam para isso. O que faz diferença? Os valores de uma personalidade, ou seja, um conjunto de representações de si, eles formam um sistema. E esse sistema, ele pode ser central ou periférico. É justamente o lugar em que esse valor ocupa é que a gente diz que é a força motivacional.
Então, por exemplo, no exemplo que eu dei sobre honestidade e consumo, uma pessoa, aquela pessoa que não deixa vencer conta, ou se faz dívida enquanto não paga, não sossega, ela tem a questão do nome honrado como um valor muito central. E às vezes o consumo, ela também tem o valor do consumo, mas ele é periférico. Quando isso está em conflito, o não assumir dívida é central. Outras pessoas, o consumo, por exemplo, ele é muito mais central. Então, ela não só se endivida, tal, mas muitas vezes ela pede um nome emprestado para outro, ela suja o nome do outro, ela não paga a dívida do outro, porque isso não é um valor central na vida dela. Voltando para a questão do policial, a gente vê claramente isso. Assim, tem pessoas. Uma vez uma professora falou assim para mim, Thelma, eu jamais seria desonesta, subornaria uma pessoa. Isso é inconcebível para mim. Então, vejam, na fala dela, esse valor é muito central. Mas certa vez o filho dela entrou na faculdade, isso foi um caso real, e era o último dia de matrícula, porque eles estavam esperando o resultado de uma universidade pública, do vestibular, em que o filho não passou. Então, ela viaja, ela tinha que viajar mais de 3 horas para ir nessa cidade, para matricular o filho numa outra universidade que ele tinha passado anteriormente. Só que o que chama atenção é que no meio do caminho, o policial realmente para e diz: o documento do carro está vencido, a senhora não pode prosseguir viagem. E ela implora, ela pede, ela diz que o filho era o último dia, que ele vai perder a vaga, e o policial fala: eu sinto muito. Ela vira e fala assim: quanto o senhor quer para me liberar, para eu poder fazer a matrícula do meu filho? Veja, o valor da honestidade era extremamente forte, mas quando ele está em jogo, o futuro do filho é ainda mais forte. Então, o que faz diferença no nosso sistema, no fator motivacional, é o lugar em que esses valores ocupam e, ao mesmo tempo, uma segunda questão que faz diferença é se em que conflito ele está, com que outro valor ele está em conflito. Por isso que a gente não pode dizer a pessoa é sempre honesta, a pessoa é sempre justa, porque vai depender de um outro conflito, do outro valor que estiver em jogo numa situação de conflito. Então, muitas vezes eu tenho um discurso, por exemplo, eu respeito todo mundo, funcionário é ganho da família, mas no meio da pandemia, eu penso, bom, é pandemia, mas ela é minha funcionária, eu estou precisando do serviço, então, apesar do meu discurso, o respeito, o bem-estar do meu funcionário, ele não é valor, ele é periférico. Então, assim, nos primeiros dias eu deixo, mas depois, quando começa a ficar difícil para mim, essa pessoa tem que passar a pegar ônibus, pagar essa condução, voltar a trabalhar. Então, é claro que tem casos e casos, tem gente que precisa, mas eu estou dizendo quando o que está em jogo é o meu bem-estar ou a consideração pelo funcionário. Então, muitas vezes, apesar daquilo que as pessoas dizem, como é que você percebe a força de um valor? Nas ações, é nas escolhas da ação, não é no discurso que a pessoa tem. Na prática é que você vê quais foram as escolhas, os reais valores das pessoas. Um outro fator que interfere nesse processo é o que a gente chama de integração. A integração dos valores é justamente que eles sozinhos, na sua personalidade, nas suas representações de si, ele não tem tanta força. Então, por exemplo, eu posso ter o valor da justiça, ele pode ser muito central, mas em situações em que eu preciso de coragem para conseguir fazer com que a justiça entre em ação, se eu não tenho a coragem integrada, esse valor não é colocado em ação. Certa vez, eu vi um senhor de 70 anos que falou assim: em muitos momentos da minha vida, eu sabia o que era certo, mas faltou a coragem para fazer a coisa certa. Então, isso vale também para valores não morais. Então, por exemplo, se eu só me vejo como bonita, a chance de eu usar muito investimento para isso é menor. Agora, se eu me vejo como bonita, como elegante, como jovem, como, sei lá, gostosa, como fitness, isso tudo são valores similares. Então, conforme eu for envelhecendo, ou tendo meu corpo for transformando, a pessoa vai usando cada vez mais forças, por exemplo, plástica, fazer esporte, tratamento, porque esses valores que são próximos, eles estão coordenados. Então, a mesma coisa vai ser na área moral. Se você é uma pessoa que tem valor de honestidade, de justiça, de coragem, a chance de você colocar isso em ação é muito maior. Em síntese, nós temos dois processos que formam esse sistema. É a questão do lugar, é central ou periférico, e a integração a esses valores.
isso vai fazer diferença no desenvolvimento da autonomia. O que eu estou querendo trazer para vocês é que é muito comum as pessoas falarem: antigamente tinham valores que não tem mais. De fato, muitos conteúdos, os valores podem ter mudado com a contemporaneidade, mas várias pesquisas mostram, por exemplo, que o jovem tem o valor do respeito, da justiça, da solidariedade. É que não se trata só em ter ou não ter valor, mas se trata principalmente da força desse valor. A solidariedade é suficiente para você dar ao outro aquilo que lhe falta, mesmo que isso falte para você. A força do respeito, ela é grande o suficiente, mesmo numa situação em que todo mundo tira sarro do outro e quando você vai respeitar o outro, você é mal visto. Então, nós estamos falando de força dos valores, é isso que a escola também tem que investir. E aí a gente pensa, mas quais fatores influenciam esse sistema, né, de central, de periférico, o sistema de integração? Eu vou trazer para vocês 4 fatores que interferem. Primeiro é o que a gente diz, o juízo das pessoas que convivem com essa criança. Ou seja, qual é o conteúdo daquilo que você critica ou elogia sua criança, seu aluno, seu filho? Então, por exemplo, muitas vezes você vai elogiar conteúdos não morais. Então, por exemplo, quando ele tem êxito numa prova, mesmo que ele colou, quando ele consegue fazer no esporte, ele tem ido bem, mesmo que ele faça jogadas, joga um jogo que não é limpo, tá certo? E outras vezes ele é solidário e você diz assim, deixa de ser bobo, você não tem que ajudar, ele não te ajuda, tá certo? Então, ou você elogia quando ele é respeitoso, você valoriza quando ele faz, por exemplo, quando ele é justo em determinada situação difícil. Então, uma das coisas que nós precisamos ficar atento, e se você quer se conhecer, observe qual é o conteúdo daquilo que você elogia ou você critica. Você vai ver muito quais valores você tem. Então, muitas vezes você valoriza a roupa bonita do outro, muitas vezes a gente valoriza um padrão estético, a força física, e nem sempre a gente valoriza, a gente faz com que o outro se sinta bem porque ele foi honesto numa situação difícil, porque ele assumiu uma responsabilidade. Ao contrário, muitas vezes a gente dá um castigo e faz com que o cara se sinta mal numa ação moral que ele teve, em que você teria que separar. Puxa, você me contou que você pegou o livro, acho que esse livro não te pertence, mas você foi honesto. Que bom que numa situação difícil você prefere ser honesto e a gente pode manter a confiança um do outro. Tá? Agora vamos falar sobre o livro que você pegou. Então, numa situação dessa, você separou o fato que ele fez com a ação moral e fez com que ele se sentisse bem pela ação moral, mas você vai trabalhar o erro, aquilo que ele cometeu. Então, isso é fundamental numa educação que a gente mostra o que o nosso olhar contempla. Outro fator que interfere é o que a gente diz o processo de admiração. Então, na primeira infância, os exemplos dos adultos interferem muito, mas na adolescência, não é mais o exemplo. Você pode ter um pai que é um modelo de conduta, mas muitas vezes não é uma pessoa admirável. A perspectiva ética, ela vai estar naquilo que eu admiro no outro, não é em quem eu admiro, mas no que eu admiro. Então, por exemplo, eu me lembro que na minha graduação tinha alguns professores que eu dizia, quando eu crescer eu quero ser igual. Nossa, eu quero ter tanta cultura, eu saber tanto como aquela outra professora. Você nunca vai ser aquelas pessoas, mas isso passa a ser valores que vão te inspirar. E isso pode ser também negativo. Eu quero ser popular como aquela fulana, eu quero ser, por exemplo, o sedutor como o outro. Então, você não necessariamente, eu quero poder ser poderoso ou violento como terceiro, não necessariamente aquilo que você admira são valores morais ou é algo bom, mas por isso que a gente tem que pensar quem são os modelos admiráveis? Isso é refletido e discutido com eles, isso é fundamental. Além disso, tem os sucessos e fracassos efetivamente vivenciados. Então, ninguém vai associar uma representação de si a coisas que fracassam, a coisas que você vai se dar mal. Eu não vou me ver como honesto se eu sou humilhado quando eu faço isso. Então, é fundamental que quando eu ajudo, quando eu sou honesto, eu tenho um sentimento de bem-estar, eu tenha êxito com isso, eu me sinta bem por isso. Porque, do contrário, dificilmente uma pessoa vai seguir valores se ela fracassa nessa situação. E a última coisa é o sentimento de autoexpectativa, que ele forma um padrão.
E a partir daí você não aceita menos, né? A partir do momento em que você se vê, por exemplo, como um bom cozinheiro, que é um valor não moral, mas é um valor importante. Mesmo que as pessoas digam, isso está uma delícia, se ele acha que não ficou bem, ele fala, não, não está bom, eu sei fazer melhor. A mesma coisa alguém que se vê como honesto, você cria um padrão e você passa a se julgar por esse padrão. Bom, quando nós estamos falando em representações de si, em valores morais, nós temos que sempre pensar que não basta seguir um valor ou seguir uma regra. Quando nós falamos em moral, nós estamos falando justamente no porquê se segue as regras. Vamos pegar um exemplo de uma atitude de uma pessoa que foi honesta. Eu posso, vamos pegar alguém que não pegou, ela tem a oportunidade de pegar dinheiro de uma carteira que está aberta na mesa e as duas pessoas não pegaram. Uma pode não ter pego simplesmente, não ter pegado simplesmente porque aquele dinheiro não te pertence, tá? Então eu não pego porque aquilo não é meu. Outra não pegou porque tem filmadora, porque alguém poderia ver. As duas não pegaram. É a mesma coisa? Claro que não. Então, é óbvio que a gente quer o porquê, ele vai caracterizar se essa ação ela se conserva em outros contextos ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que não pega um dinheiro porque não te pertence, mesmo numa situação em que ela esteja precisando, ela tem uma tendência de não fazer isso nas diversas situações em que ela tem oportunidade. Uma pessoa que só não pegou porque aquele dinheiro não aquele dinheiro ela tem uma filmadora, está olhando, tem uma chance de castigo, provavelmente numa outra situação em que esse elemento de regulação exterior não está presente, ela não vai mais seguir e vai acabar pegando dinheiro. Então, essas questões são muito importantes, porque se você quer ver um nível de uma moral mais desenvolvida ou menos desenvolvida, nós vamos sempre estar olhando por quê, qual é o motivo daquela ação. Então, isso vai fazer toda a diferença. A criança, nesse processo, ela nasce no que a gente chama de anomia. A anomia é justamente até os 4 anos, mais ou menos, ela não tem noção do que é certo ou errado. Então, você pode dizer para o seu filho, não faz birra agora, nós estamos no meio do mercado, filho, a mamãe ele te ignora solenemente, ele vai continuar fazendo birra, ele vai continuar jogando as coisas. Então, agora, conforme ele vai crescendo, a autoridade vai fazendo diferença para ele, tá certo? Então, por exemplo, se quando ele tem 2 anos você fala, você não vai descer da cadeira, porque agora não é o momento, ele desce e te ignora, a autoridade não tem peso. Mas por volta dos 5 anos, se você diz, você vai ficar sentado agora porque a mamãe... essa criança fica. Então, você até pensa, né? Por que ela fica? Justamente porque por volta dos 3 anos e meio, 4 anos, a autoridade começa a ter um papel estruturante na personalidade dessa criança. Então, ela entra num período depois da anomia que a gente chama heteronomia, em que se antes na anomia era ausência de normas, agora ela é governada exteriormente, ela é regulada exteriormente. E essa regulação exterior, né, essa regulação que vem, né, de fora para dentro, como é que ela ocorre? Ela ocorre de várias maneiras, né? Essa criança, ela obedece, ela se sente obrigada a obedecer à autoridade quando a autoridade está presente, ela tem medo de castigo, de punição, ela tem medo de levar uma dura, ela tem medo de perder o amor. Então, por exemplo, certa vez, eu estava com a minha filha num condomínio, num parque, e eu fui colocá-la, ela era pequenininha, eu fui colocada no alto de um brinquedão. E aí eu subi no brinquedão para colocá-la lá em cima. E as outras crianças estavam assistindo, elas falaram assim, tia, desce, adulto não pode subir no brinquedão. E vejam, então a regra é, adulto não pode subir no brinquedão. Como a gente estuda moral, eu perguntei, eu fui atrás do porquê da regra, né? E eu falei assim, mas por que adulto não pode? E as crianças falaram assim, porque o síndico falou que não pode. Vejam que a justificativa de seguir uma regra, de seguir o dever, ela está na autoridade. É porque o síndico falou. Só que a gente sabe que a moral heterônoma, por ser regulada externamente, né, os valores são muito fracos, eles são periféricos na personalidade. Então eu falei, tudo bem, mas o síndico não está. Se o síndico não está, eu posso subir. Se o motivo que leva a regra é esse, se o síndico não está, eu posso subir. Aí eles falaram, não, não pode. Eu achei estranho, porque uma das características da heteronomia é justamente não ter essa conservação dos valores, no caso, a regra de subir no brinquedão. Aí eu falei assim, mas por que não pode? Eles disseram, porque tem um monte de filmadorinha no parque,
e ele diz que ele vê tudo. Então, veja, por trás continua a ideia de uma autoridade vigiando. Então, isso é típico de heteronomia, né? Então, as crianças, elas obedecem regras temporariamente na presença do adulto, no medo de ser punido, elas não entendem direito a regra, isso é típico de heteronomia. Por volta dos 8, 9 anos, com a entrada do período operatório concreto, essa criança passa a ter condições intelectuais para desenvolver autonomia moral. Nós, adultos, temos simultaneamente dois tipos de moral, a moral heterônoma e a moral autônoma, são níveis diferentes. Então, a moral heterônoma, no caso do adulto, ela também mantém a regulação exterior, ou seja, os valores, eles mudam de acordo com as circunstâncias do meio. Então, eu vou dizer assim, eu vou te contar se você não ficar bravo comigo. Não é que você vai ser honesto para manter uma relação de confiança. Eu só vou contar se você não ficar bravo. Eu só vou contar se o outro sabe já e vai contar para ele. Então, eu vou lá e conto antes. Então, veja, eu sigo a circunstância. Se a circunstância é favorável, por exemplo, eu não tenho compromisso, etc., eu não suborno o policial. Se a circunstância não é favorável, eu posso subornar o policial. Então, eu mudo, os valores não se conservam. É muito comum das pessoas heterônomas, nós heterônomos, né, é muito comum que você justifique o teu ato pelo que o outro fez. Então, você fala assim, não, mas eu só falei palavrão porque ele falou. Eu só bati porque ele pediu para apanhar. Então, você justifica o não seguir um valor em nome da atitude do outro, que é completamente diferente na autonomia. Na autonomia, a justificativa do seguir ou não valor não está no que o outro fez, não está no contexto, mas está em princípios internos, tá certo? Então, enquanto na heteronomia você muda o comportamento em diferentes contextos, porque os valores morais são mais periféricos e pouco integrados, na autonomia é o contrário. Os valores são muito integrados, né, os valores morais, e eles são mais centrais na tua personalidade. Então, ele se conserva. Então, mesmo que o outro grite, você mantém o respeito, é assertivo ao lidar com o problema, tá certo? Então, mesmo que o contar ou não uma verdade não vai depender do que o outro, como o outro vai reagir, mas daquilo que você julga correto fazer. Essa informação é direito dele saber, né? Então, na heteronomia, mesmo no adulto, é considerado certo obedecer a ordem das pessoas que detêm autoridade ou agir mais ou menos da mesma forma que os demais agem. Então, eu digo assim, mas todo mundo suborna, por que eu não vou subornar? Todo mundo grita. Então, eu ajo muito, eu justifico muito de acordo com o que a minha comunidade faz, eu estou muito atento a isso. A pessoa heterônoma, justamente por isso, ela precisa de constantemente de provas de que a moral é seguida por todo mundo para que ela siga. Por isso que os professores, os gestores, precisam agir de uma maneira muito coerente com relação a gritos, com relação a regras justas, com relação a procedimentos dialógicos, porque os adolescentes, as crianças são heterônomas e eles vão estar atentos àquilo que a sua comunidade faz. Já na autonomia, o sentimento de obrigação, de aceitação para com as normas, ele é mais interno. Então, por isso que a gente diz, a autonomia é autorregulação, não é regulação exterior. E ele é mais fundamentado na equidade, nas relações de reciprocidade. Então, o que vai acontecer é que, apesar, por exemplo, dos contextos diferentes, da pressão social, a pessoa, na prática, ela vai permanecer fiel aos seus valores, aos princípios de ação. Ela vai dizer, eu sei que qualquer um subornaria, mas eu não vou subornar, porque não é certo. Justamente esse país está assim, porque todo mundo... Então, ela tem argumentos para justificar agir de acordo com os valores, independente do que a comunidade faz, porque ela se vê como representante da humanidade, não só daquela comunidade social. E aí ela segue a moral, né, os princípios que podem reger, valer para todos os seres humanos. Então, a autonomia ela tem a conservação dos valores. A pessoa autônoma, como é que ela se autorregula, né? Ela se autorregula porque não depende de algo externo, porque quando ela segue um valor, mesmo que todo mundo critique, ela tem um sentimento de honra. E quando ela não segue, por exemplo, ela acabou agredindo alguém, por exemplo, ela acabou subornando, mesmo quando ela fere algumas vezes os valores, ela sente culpa ou vergonha. E ela se sente muito mal porque não seguir um valor que ela defende é se desrespeitar.
Então, eu firo o autorrespeito quando eu não sigo. Então, eu não dependo de processos de regulações externas. Mas eu acho que uma questão aqui muito importante é nós pensarmos, se nós queremos formar para a autonomia, nós precisamos pensar justamente em quais procedimentos nós estamos utilizando para desenvolver esses valores. É por regulação externa? Ou eu estou desenvolvendo esses sentimentos de me sentir bem quando eu sigo um valor, de me sentir... isso é um valor tão forte que quando eu não sigo, eu me sinto mal. Então, é fundamental que os procedimentos numa escola sejam coerentes com isso. E aí, logo depois de Piaget, que faz os primeiros estudos na área da psicologia da moralidade, vem orientando dele o Kober, que mostra que mesmo o processo de desenvolvimento moral, ele vai passar por determinados estágios, tá certo? Por determinados níveis. São 6 estágios e 3 grandes níveis. Então, o primeiro estágio que o Kober mostra, de juízo moral, de raciocínio moral, são aquelas pessoas, e isso as crianças, os jovens estão incluídos, mas há adultos também, que raciocinam da seguinte forma: eles heterônomo, tá? Esse nível heterônomo, mas eles são 2 estágios, em que no primeiro estágio a pessoa tem uma perspectiva muito mais, a gente diz, hedonista, né? Ela acaba pensando muito mais nela, aquilo, o que aquilo vai me trazer de benefício, tá certo? Sabe aquela lei de Gerson? Então, nesse nível, você tem tanto essa ideia hedonista, o que vai me causar bem, estou sempre pensando em mim, como é que de alguma maneira isso me afeta ou me traz vantagem, e ao mesmo tempo para evitar situações de punição. Então a pessoa pensa, mas o que eu vou ganhar com isso? Ou eu vou ser castigado por isso? Eu vou ser punido por isso? Então, 70% do raciocínio de uma pessoa, moral, ele está num desses níveis, né? Então, essa pessoa, o primeiro estágio, ele é muito pré-convencional, desculpem, o primeiro nível, ele é pré-convencional, e ele tem essas características que eu coloquei para vocês, do evitar punição, de uma obediência crítica a uma autoridade e, ao mesmo tempo, do hedonismo. Um segundo nível, ele é chamado convencional. Ele também tem 2 estágios, como pré-convencional, e ele, um dos estágios é o que a gente chama de um menino, né, boa menina e bom menino, que é uma pessoa que age muito daquilo que a sociedade espera dela. Então, o que é esperado que mulher vista, que roupa ela veste? O que é esperado que um homem, como é que um homem se porte? O que é esperado de uma boa professora? Então, você mantém a ordem social, você mantém a regra, justamente porque a regra te traz uma ideia de justiça, de equilíbrio. Então, a gente diz justamente que essa pessoa que se preocupa muito com o que o outro vai pensar dela, tá certo? Essa é a grande preocupação que esse nível tem. E outra característica desse nível, um outro estágio, é o que a gente fala uma orientação legalista, que é uma pessoa que se preocupa muito em seguir a regra é o que traz a justiça para ela, tá certo? Então, eu digo assim para o meu aluno, eu não queria te colocar para fora, porque mas é a regra da escola. Então, o tempo inteiro eu peço regra, eu me remeto à regra, porque para mim é a regra que traz uma ideia de justiça, eu sou rígido com relação à regra. Então, o nível pré-convencional e convencional são estágios ainda de heteronomia. A autonomia começa quando ela entra no pós-convencional, que só ocorre em adultos, tá certo? Que tem, novamente, 2 estágios, que um estágio é justamente um contrato social e o próximo é a pessoa que age a partir de princípios e raciocina a partir de princípios, e esse estágio, que já é um estágio de autonomia, é quando a pessoa compreende que normas, por exemplo, são acordos sociais e que eles podem se modificar dependendo da situação e que o ser humano ele vale muito mais do que a regra, e que eu preciso coordenar um direito individual, uma necessidade de um aluno, uma necessidade individual com uma necessidade do bem-estar coletivo, e que isso não é fácil fazer. Em que eu compreendo, por exemplo, que os princípios estão acima das regras das pessoas. Então, o que mais importante do que uma regra de usar uniforme é o princípio de garantir a aprendizagem daquele aluno. Então, eu trabalho muito mais com uma ideia de princípios que sustentam a decisão. Isso é típico de autonomia. E por que eu trouxe essa evolução, né? Primeiro, os estudos demonstram que a maior parte dos adultos brasileiros estão no nível convencional, que ainda é um nível de heteronomia, e se nós queremos favorecer a autonomia, nós precisamos atuar para que esses alunos, para que esses estudantes cheguem cada vez mais, reflitam moralmente, avancem cada vez mais nesse processo
em direção ao nível pós-convencional. Eu queria apresentar para vocês uma pesquisa que foi desenvolvida pela Fundação Carlos Chagas, e essa pesquisa, ela visava justamente avaliar valores em adolescentes, na verdade, não adolescentes, em estudantes e professores. E para isso foi construída uma escala. Eu integrei esse projeto, e esse projeto contava com vários pesquisadores de diferentes universidades. Nesse projeto, tinha a ideia de, a partir de situações de conflitos com alternativas de resolução, avaliar a adesão dos valores de justiça, respeito, solidariedade e convivência democrática. Lembrando que quando você fala em adesão, é aquilo que o Kohlberg falou. Não está se falando só eu ter ou não o valor da justiça, mas se a justiça está num nível muito elementar, que é o pré-convencional, convencional ou pós-convencional, ou seja, o porquê eu sigo os valores, por que eu sigo a justiça, é por interesse próprio, é porque senão alguém vai me dar dura, eu sigo a justiça porque todo mundo faz, ou porque é a regra, eu sigo a justiça porque ela é um princípio naquela situação. Então, muito mais do que ter ou não ter o valor, se queria observar esse desenvolvimento, a adesão, a força desse valor. E para isso foram contadas pequenas histórias, foram elaboradas pequenas histórias num questionário, e eu vou mostrar para vocês, e ele tinha 5 alternativas. 2 alternativas era para ver se a pessoa optava, era do contravalor. Então, uma situação de solidariedade via, por exemplo, uma alternativa, ela era individualista e não foi solidária. A outra alternativa também, ela era individualista e não atuou com solidariedade. Mas depois disso, tinham 3 alternativas em que ela escolhia o valor, por exemplo, de solidariedade. Mas aí, cada nível mostrava um estágio diferente, né? Por exemplo, dessa perspectiva moral do Kohlberg, ou seja, da adesão aos valores, que é o porquê eu escolho isso. Então, enquanto um, por exemplo, estava muito mais preocupado de seguir aquilo porque ele tinha um interesse próprio, que é um primeiro nível, o outro estava muito mais preocupado porque ensinaram ele a vida inteira que isso é certo, que é o nível convencional. E um terceiro nível, que é o pós-convencional, era quando ele fazia aquilo por autonomia, porque aquilo fazia bem para o outro. Então, eu vou ler uma situação para vocês. A mãe de João contou à diretora da escola que há tempo seu filho é perseguido no horário da saída pelos colegas da turma. Ela informou também que foi criada uma comunidade numa rede social da internet intitulada Eu Odeio João Bobão, na qual são postadas fotos do seu filho acompanhada de ofensa. Desde então, o João não quer mais ir na escola e sair de casa. A diretora, refletindo sobre o papel da escola, deve, ou seja, o que deve a diretora fazer? Então, o contravalor, que seria o C1 e C2, é assim, orientar a mãe de João para que investigue o filho para saber por que isso está ocorrendo. Então, isso é uma situação de convivência democrática, e veja que a solução é a culpa do teu filho, tá? Não traz o problema para nós. Outra alternativa, que é contra-valor também, que é contra a convivência democrática, é orientar a mãe do João para fazer um BO na delegacia, porque isso é bullying. Então, de novo, a escola se isenta e ela devolve o problema para a mãe, é um contra-valor. As próximas 3 alternativas, você escolhe o valor da convivência democrática, mas o que vai mudar é a adesão, o porquê do valor. Então, por exemplo, punir os principais envolvidos, evitando que a escola possa ser mal vista pela comunidade. Então, eu só vou agir punindo, por exemplo, para evitar que as pessoas pensem mal de mim, que é o nível pré-convencional. Segundo, eu vou convidar uma advogada para ministrar palestras aos alunos sobre as leis da internet e suas penalidades. Então, a perspectiva legalista, eu vou mostrar leis para as pessoas, elas ferem leis, que é o nível convencional. E, por último, reunir todos os envolvidos e seus pais, e após a autorização do João, a gente vai buscar formas de reparar o dano. Então, eu vou tentar coordenar as necessidades, reparar o que aconteceu, que seria um nível mais convencional. Então, esse estudo tiveram inúmeras situações como essa, envolvendo valores de justiça, de solidariedade, de respeito e de convivências democráticas. Mais de 76 escolas participaram, com quase 10 mil respondentes, sendo 4 mil crianças do 5º e 8º ano, 4 mil adolescentes, mais ou menos, do 9º ensino médio, e 1.200 professores que participaram desse estudo. Então, é uma amostra bem grande. Aí vem a questão, né? Qual valores vocês acham que apresentou maior adesão? Será que é justiça? Será que é solidariedade? Será que é o respeito mútuo, convivência democrática?
Vocês acham que teve diferença entre crianças e adolescentes? Será que nós encontramos diferenças com relação aos adultos? Será que os adultos têm uma adesão maior a um valor diferente do caso dos nossos jovens? Então vamos aos resultados, tá? Primeiro resultado sobre solidariedade, que é muito próximo ao assistencialismo, nesse caso no estudo, ele passa a ser o valor que ele mais tem adesão nos grupos. Então, foi o único valor que se chega a uma perspectiva moral, que é o nível 5 que vocês estão vendo nesse gráfico. Então, vocês têm apenas em criança, que é o azul, que é o nível 1, que é quando eles não escolhem solidariedade, eles não escolhem, por exemplo, eles pegam um contravalor, individualismo. E aí você tem o que tem em vermelho, é o nível pré-convencional. Observem que as crianças, elas têm muito mais um nível elemental, que é aquele pré-convencional, que eu vou fazer porque aí me ajuda, se eu ajudo o outro, ele me ajuda, do que os adolescentes, e esse nível sequer aparece nos adultos. Depois observem que somente o que está roxo é o nível moral, é a pessoa que fala, eu vou ajudar o outro que ele precisa. Isso só aparece nos professores. O respeito também, ele foi menos do que a solidariedade, mas ele é um valor também que, no caso dos nossos professores, ele aparece muito com relação a uma perspectiva que a gente diz convencional. Eu vou respeitar se o outro me respeita, eu vou respeitar porque ensinaram assim, eu vou respeitar porque as regras. Mas observem que as crianças ainda eu vou respeitar se ele me respeitar. Eu vou respeitar porque senão a professora vai me dar bronca, que é o vermelho. E os adolescentes diminuem, né, a ideia do vermelho, que é o pré-convencional, e eles já vão em direção ao convencional. Mas a justiça, e principalmente a convivência democrática, foi o que menos está desenvolvido. Observem que a justiça, você tem inclusive professores que eles estão no nível pré-convencional, que é muito elementar, que é quando eu peço, por exemplo, para a justiça seguir regra rígida. Então, isso é uma concepção, por exemplo, que eu vou ter que ser justo só com alguns e não com todos. Então, a justiça ela parece menos desenvolvida, e o que é menos desenvolvido ainda é a convivência democrática. Então, observem que a convivência democrática, veja os nossos adolescentes, como é um dos valores que eles têm muito menos experiência do que os demais. Então, os jovens e adultos, mais do que as crianças, eles apresentam uma maior adesão aos valores de solidariedade, de respeito e depois em justiça e convivência democrática. Mas o que chama atenção nesse estudo é que em todos os valores há o predomínio de um modo de adesão que é muito relacionado à obediência às normas e às convenções sociais. Então, a maior parte dos participantes, o que predomina? Pessoas obedientes, obedientes às normas, obedientes àquilo que é esperado. Então, se todo mundo faz, tudo bem, todo mundo faz. Se ninguém faz isolamento social, a gente não vai fazer isolamento social. Se a regra diz que tudo bem, não importa o princípio que está por trás. Então, eles legitimam os valores e as regras mais presentes em sua comunidade, eles não vão além. E isso é algo muito sério para nós pensarmos, porque está em jogo que tipo de sociedade a gente quer construir no futuro. Então, somente os professores, eles apresentam uma adesão maior a um dos valores que é a solidariedade, numa perspectiva moral. E isso significa que a motivação para ser solidário, ele está acima de obedecer normas. Eles reconhecem a dignidade de um ser humano. E isso só apareceu nos professores. Então, o valor da solidariedade é o que tendeu a aparecer uma tendência maior, a autonomia moral. Tá certo? Foi o único valor que apareceu maior. Bom, nesse estudo, ele aparece informações, no final do questionário, quando a pessoa responde, tem informações de perfil. E essas informações são muito importantes, porque agora entra aquilo que eu queria conversar com vocês sobre a questão da escola, né? Então, no questionário aparece, por exemplo, qual que é seu sexo, a sua idade, a religião, se você trabalha, se a sua família é completa, né? Ou se a sua família, você não mora com a tua família, ou ela é monoparental, se você mora com a avó, seu pai é separado. Por que tudo isso era visto? Porque a gente queria ver a relação entre essas características e uma maior ou menor adesão aos valores. Ou seja, será que sexo ou idade faz diferença em maior adesão aos valores? Será que religião interfere? Porque a maior adesão significa um maior desenvolvimento moral, maior caminho em direção à autonomia. Será que uma família reconstituída ou uma família monoparental interfere na adesão aos valores?
Será que alunos que são mais punidos, pessoas que são mais punidas também interferem? Pessoas que recebem apoio da sua família? Será que o nível socioeconômico interfere em maior adesão? Se a pessoa repetiu de ano? Como é que a pessoa se vê? Se ela acha que ela é vista pelos amigos, pelas pessoas como uma pessoa boa, ou se ela é maltratada, ou se ela não é bem vista pelos outros, será que isso interfere? Então, tudo isso é muito importante, porque a gente consegue relacionar exatamente aquilo que pesa, no caso, tem maior ou menor relação. Então, por exemplo, será que ver os meus outros colegas sendo alvo de grito ou de agressão, só observar isso, será que isso impacta em maior ou menor adesão aos valores? Então, esse gráfico que está aqui, chama árvore de variáveis, é só para vocês terem uma ideia de que quanto mais uma dessas variáveis estiver em cima, mais ela tem relação com a adesão. Quanto mais forte essa relação, quanto mais baixa, menos forte essa adesão. E por que isso é importante? Porque vocês verão que nos resultados, religião, nível socioeconômico, mesmo a questão da família reconstituída, família monoparental, não interfere, ao contrário do que o senso comum pensa, na adesão aos valores. Eu vou mostrar para vocês agora só o que interfere para nós pensarmos nesse papel da escola e da família. Nos resultados, agora olhando só para os estudantes, a adesão dos 4 valores, justiça, solidariedade, respeito e convivência democrática, o que mais aparece como maior adesão são estudantes estarem no ensino médio, que indica uma construção progressiva, né, com a idade, e ser do sexo feminino. Na pesquisa se atribui muito à educação que as meninas recebem, tá? Agora, foram classificadas algumas influências, né, algumas relações. Primeiro, o que fortemente se relaciona com maior ou menor desenvolvimento dos 4 valores? Relações interpessoais na escola. Sentir-se bem tratado pelos professores está diretamente associado a uma maior adesão de todos os valores. Então, vejam como isso é importante. Os estudantes que não se sentiam bem tratados pelos professores ou que se sentiam maltratados pelos professores apresentavam menor adesão de todos os valores. Se nós queremos que eles desenvolvam valores, é fundamental uma relação em que eles se sintam tratados com respeito. Professores e funcionários que gritavam com os alunos estavam relacionados à menor adesão de todos os valores. Quando os meninos respondem, os professores gritam, eles percebiam claramente que o resultado era uma diminuição dessa adesão aos valores. Então, agora, o contrário também. Professores e funcionários que nunca ou só às vezes gritam, está relacionado também a uma maior adesão. Tá? Então, vejam como a qualidade da relação vai interferir no desenvolvimento moral dos estudantes. Com relação às sanções, houve uma relação entre não ver ou ver muito poucas vezes os professores colocando alunos para fora da sala de aula, com uma maior adesão aos valores de justiça, respeito e solidariedade. Então, vejam que colocar o aluno para fora e não assumir aquele conflito para também ser resolvido em conjunto, ele interfere. Então, quando os meninos diziam, os professores colocam poucos alunos para fora, eles apresentavam uma maior adesão a esses valores. Do mesmo jeito, o contrário também, tá? Então, se eles viam, por exemplo, professores que raramente ou poucas vezes chamavam pai de aluno para resolver conflito, quando esses meninos afirmavam isso, eles apresentavam uma maior adesão dos valores de solidariedade e convivência democrática. Aqueles alunos que falaram, os nossos professores chamam muitos pais de aluno para resolver, eles tinham uma menor adesão da solidariedade e da convivência democrática. Ao mesmo tempo, a ideia de gostar na escola, de um ambiente de pertencimento, de clima positivo, também interferiu, porque essa variável de gostar na escola está associada a uma maior adesão de 3 valores: solidariedade, respeito e convivência democrática. Quando eles não gostavam também, tinha uma menor adesão. Mas aí a gente pensou, bom, pode dizer que eles gostam por causa dos amigos apenas. Mas gostar de frequentar a aula tinha uma maior adesão do respeito e convivência democrática. Do mesmo jeito que se entristecer se ele tivesse que mudar de escola, está relacionado a uma maior adesão da justiça e do respeito. Então, vejam como o bem-estar na escola, o gostar das aulas, faz diferença no desenvolvimento moral dos alunos. E vejam como nós,
professores, gestores, interferimos nesse processo, não cabe só a família. A única coisa, tem algo que também chama atenção antes de entrar na família, que é a relação entre os alunos. Os estudantes que disseram que quase nunca ou nunca presenciaram colegas se agredindo ou gritando, eles tinham uma relação muito maior de adesão a todos os valores. Então, aqueles, ao contrário, que dizem nós presenciamos sempre ou quase sempre colegas agredindo ou gritando, eles tinham uma relação com menor adesão de todos os valores. E também ser bem visto, gente, essa ideia da imagem de si, de como eu acho que as pessoas me veem, ser bem visto tanto pelos amigos, pelas pessoas da escola, estava diretamente relacionado ao sentimento da justiça, ao aumento da adesão à justiça, o que foi a única coisa que interferiu com relação às famílias. São dois aspectos, né? Primeiro, quando a família emprega sanções, mas sanções que não são físico-humilhante. Quando o emprego de sanções dizendo há um limite, isso não pode ser feito, ela tem relação com a maior adesão aos valores de justiça, solidariedade e convivência democrática. E, ao mesmo tempo, o apoio da família dos pais, apoio a na verdade não são dois, são três, né? O apoio da família está relacionado à maior evolução da adesão ao respeito e justiça. E quando essa família usa contratos, combinados com relação às coisas da casa, é uma variável que ela está relacionada ao aumento da justiça. Então, são três: sanções pela família, justas, necessárias, apoio e ter acordos combinados. Isso interfere no desenvolvimento moral, tá? Eu queria estar em direção aos finalmente, eu queria trazer algumas questões. Uma delas é que os valores de justiça e convivência democrática, eu queria lembrar que são os que menos tiveram adesão, e isso tem mostrado o pouco que eles são vividos no cotidiano, tanto da vida desses meninos como nas escolas, tanto dentro das escolas como nas famílias. E outra coisa que a gente viu nesse estudo é que a qualidade das interações sociais vividas na escola, ela está diretamente relacionada ao modo de adesão dos valores. Então, os valores que tiveram adesão no nível mais alto, eles estão ocorrendo em situações em que a escola e a família têm relações mais igualitárias, mais justas, mais respeitosas. Então, vale muito a pena nós investirmos na qualidade das relações. Vale muito a pena se nós queremos, de fato, promover pessoas autônomas, muito mais do que pessoas que agem em conformidade, muito mais pessoas que aceitam imposições da autoridade sem questionar, que é a característica da pessoa heterônoma. A escola, ela não pode mais achar que o trabalho com os valores morais, assim mesmo como o desenvolvimento socioemocional, pode ser algo secundário ou apenas transmitido curricularmente. É preciso que haja intencionalidade no planejamento da convivência, melhoria nas qualidades das relações, espaços de participação, espaços de mediação de conflito, espaços de protagonismo, de cuidado, de apoio mútuo. A gente não deve impor regra pela regra, não deve impor regra pela autoridade, porque a gente está perpetuando um nível de desenvolvimento moral que nós queremos transformar. Indo agora para esses resultados, eu acho que tem uma questão muito importante para nós finalizarmos, que é o papel da família e da escola. Vejam, em nossa sociedade, e esse estudo claramente mostra como as duas instituições, elas interferem no desenvolvimento da moral. E interferem, mas de maneira diferente. Na nossa sociedade, nós temos duas instituições socializadoras formalmente, né, responsáveis pela educação formal, né, das nossas crianças. A primeira é a família e a segunda é a escola. Então, a primeira instituição socializadora é a família, a segunda é a escola. A família, ela atua muito numa dimensão que a gente fala particular, uma dimensão privada, enquanto a escola ela vai atuando no sentido de coletivo, de público. Enquanto na família eu aprendo como é que se relaciona intimamente, como é que me relaciona com meu irmão, como é, né, os horários, a organização interna. Na escola eu aprendo como viver no espaço público, no espaço coletivo. Então, enquanto se eu chego para minha filha e falo assim, você vai dormir às 9 da noite, e ela fala, eu vou, mas você também vai? E eu começo a rir. Bem que eu queria dormir às 9 da noite, mas eu nunca consigo, eu tenho um monte de outras coisas.
mas ela é pequena, ela precisa de quantidade de sono, ela está em desenvolvimento, então ela vai dormir e eu não. Quando você entra na escola, eu aprendo a igualdade. As regras passam a valer para todos. Aqueles privilégios que tinham antes, eles são transformados em igualdade. Então, por exemplo, outro dia minha filha falou assim: mãe, você é professora, né? Eu falei: eu sou. Você podia dar aula na minha escola, né? Eu falei: mas por quê? Ela falou assim: porque aí eu ia ser ajudante do dia todos os dias. Vejam que ela tem claramente a noção de que na família ela vai ser minha filhinha, ela vai ter privilégios, mas na escola, para ela ser ajudante do dia, todos têm que passar por isso. Então, é a aprendizagem da igualdade. As regras, os princípios têm que valer para todos. Então, existe, a gente fala que a escola não é democrática, mas ela tem que, porque ela tem uma assimetria de função. O professor não é igual ao aluno, o gestor não é igual, mas ela tem que ter uma simetria de princípios, tá? Então, respeito é para todos, mesma regra, não é para usar o celular no sentido de mandar mensagem, isso vale para todo mundo, então, uma simetria de princípios. E é na escola também que ela vai aprender a ter relações não estáveis. Então, ela pode brigar, minha filha pode brigar comigo, me xingar, e eu vou ser sempre mãe dela, o irmão também. Na escola, ela sabe que para manter uma amizade, que é uma relação não estável, ela tem que se autorregular. Ela tem que mudar a maneira que ela lida com os conflitos. Então, ela está aprendendo a ter relações que não são estáveis. Enquanto a família, ela vai trabalhar muito com uma igualdade no sentido de concepções, de crenças, de ideias, é na escola que ela aprende a diversidade. Então, por exemplo, a gente diz claramente que a escola, a família, ela vai transmitir os valores próprios da sua comunidade, da sua religião, dos seus amigos, né? Então, eu posso ensinar equivocadamente o meu filho de que ter uma orientação sexual diferente é errado, é pecado. Eu posso, por exemplo, apanhar em casa e meu filho presencia meu marido me batendo. Quando ele chega na escola, esses valores que ele está aprendendo, eles têm que ser transformados em valores socialmente desejados. Então, é na escola que eu aprendo que não se agride ninguém, e eu vou transformar a minha raiva em palavra, em diálogo. É na escola que eu aprendo que uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, ela é absolutamente igual em direitos e deveres, então que é diferente, a diversidade não é desigualdade. Então, eu transformo os valores da escola, da família, muitas vezes, em valores socialmente desejáveis. A família, muitas vezes, o que os estudos demonstram é que a constituição da família não interfere na moral, na aprendizagem. O que interfere é a disfuncionalidade. Uma família disfuncional vai interferir na afetividade, nos sentimentos, no equilíbrio dessa criança. Então, é nesse sentido que quanto mais uma escola é estável, ela é acolhedora, ela é referência, mais ela pode atuar no sentido da ressignificação dessas experiências que foram vividas por esse estudante numa família disfuncional, e ele pode ressignificar essas situações vividas. A escola pode ser um ponto de estabilidade, um fator protetivo para esses alunos. Então, isso mostra o seguinte, que a escola é o que pode trazer a segurança e, ao mesmo tempo, ampliar o universo. É a escola que vai apresentar o mundo, a humanidade e as culturas. É na escola que ela vai exercitar a democracia, a participação, o diálogo, para conquistar um dia a autonomia. Então, a escola pode não ter uma democracia, e não é mesmo, mas ela pode ter bases democráticas, espaços institucionais, como eu coloquei, de diálogo, reflexão e de participação. A escola, ela deve ser tudo aquilo que nos humaniza, a conversar com o outro, a lidar com o outro, compreender o outro, cuidar do outro, minimizar as desigualdades, ensinar a coordenar perspectivas, a conviver junto, aprender a viver com e para o outro. É só a escola que consegue fazer isso, dadas suas características, a natureza da função social da escola. E eu encerro com vocês passando um vídeo que foi elaborado pelo GPEM a partir de um post da Thais, e esse vídeo mostra a função da escola.
Thelma, tudo que você nos trouxe nos serve para refletir e começar a valorizar situações diferentes dentro da escola. Como você disse lá no início, a própria Base Nacional Comum Curricular já prevê um trabalho com todas as dimensões humanas, inclusive a dimensão social, a dimensão afetiva e a dimensão moral. Então, nós, educadores, infelizmente, não fomos formados para atuar nessas questões de humanas, né? Nessa formação humana, mas nós vamos ter que aprender. E todos os elementos que você nos trouxe, que você nos apresentou, inclusive os resultados dessa pesquisa, nos mostram o quê? Primeiro, que nós temos que cuidar de quais são os valores que nós estamos reforçando na escola. E justamente pensar que são os valores morais que devem ser reforçados para que eles sejam centrais e não periféricos, né? Esse é um ponto importante. Segundo, qualificar o ambiente da escola, principalmente nas relações entre alunos e nas relações entre professores e alunos. Enfim, nas relações interpessoais entre todos os agentes escolares. E eu tenho a impressão que com esse plano de convivência que nós vamos começar a construir a partir dos dados do clima relacional e com as ações que nós vamos desenvolver junto às escolas, as metodologias das equipes de ajuda, das assembleias escolares, né, das sessões de mediação, eu acho que tudo isso vai colaborar para esclarecer cada vez mais e contribuir também para que a escola possa atuar nessas questões de convivência e na formação moral dos nossos alunos. Porque o grande objetivo dos educadores é a formação para a autonomia. Mas fica uma pergunta: nós estamos agindo para que essa autonomia realmente seja desenvolvida? Aí a sua aula nos fez refletir muito sobre isso. Então, agradeço mais uma vez, te passo a palavra para as considerações finais. Sandra, acho que a sua síntese ela foi perfeita, porque o que você traz é tanto, primeiro, a nossa dificuldade de formação nessa área, que como a gente está correndo atrás disso, porque isso deveria ser um componente de formação de base, e muitas vezes nós não tivemos, e por outro lado, você também traz uma ideia de que tem que ter ações institucionais para todos da escola. Quando você fala da mediação, da assembleia, para todos. E, além disso, a responsabilidade de construir uma relação de qualidade, ela é de cada um. Isso que é importante. Não é por fato de eu dar aula de física que eu não sou responsável. O estudo mostra que a minha relação com cada aluno, a minha relação com o grupo, ela vai impactar de alguma maneira na adesão aos valores morais. Então, é uma escola formada por todos, né? Para todos, e todo mundo tem que estar atento a isso. Eu agradeço novamente a oportunidade de poder conversar com vocês, compartilhar esses estudos com vocês e parabenizar justamente por esse trabalho, que é um trabalho muito árduo, um trabalho difícil, porque como é difícil nós nos transformarmos e transformar as nossas relações, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. E os dias atuais, mais do que nunca, mostra como a escola tem que se apropriar disso e trabalhar fortemente para o fortalecimento dos valores democráticos e para promover o desenvolvimento da autonomia moral. Eu que agradeço.